Fazendo a correção dos exercícios da semana passada, a questão número 1. No ano de 2015, 1.463 estudantes participaram de uma gincana cultural. Em 2017, o número de participantes nessa gincana foi de 1.687. Em qual desses anos houve um número maior de participantes? Respondendo essa primeira pergunta, para podermos saber qual foi o ano, é só observar aqui. Se em 2015 tinha 1.463 e em 2017 1.600, esse número é maior do que esse, então significa que em 2017 é o ano que teve mais participantes. No ano de 2017 teve o maior número de participantes. E como eu sempre peço para vocês, responder com uma frase. Como aqui temos uma pergunta, respondemos essa pergunta com uma frase. No ano de 2017 teve o maior número de participantes. A outra pergunta, quantos participantes a mais? Para podermos responder essa pergunta, temos que fazer uma subtração. Colocamos o número maior em cima e o número menor embaixo e efetuamos a subtração. 7 menos 3, 4, 8 menos 6, 2, 6 menos 4, 2, 1 menos 1, 0. Então, a diferença aqui entre o valor 1.687 e 1.463 é 224. A resposta da pergunta, a quantidade de participantes a mais foi de 224 participantes. Então, no ano de 2017, teve 224 participantes a mais. A pergunta número 2. Um automóvel custa à vista R$ 29.575 e, a prazo, R$ 35.299. A diferença entre esses valores equivale ao juro que se paga pelo financiamento. Se uma pessoa comprar esse automóvel a prazo, que quantia pagará de juro? Para podermos responder essa pergunta, também fazemos uma subtração. Colocamos o valor maior em cima e o valor menor embaixo. Aí efetuamos a subtração de trás para frente. 9 menos 5, 4. 9 menos 7, 2. 2 menos 5 não é possível fazer, então temos que emprestar do vizinho. Emprestando aqui do número 5, esse 2 vai se transformar em 12, como se tivesse colocado o número 1 na frente aqui. Então vai se transformar em 12. Eu coloquei o número pequenininho aqui em cima em vermelho. Agora, fazendo a subtração, 12 menos 5 é igual a 7. Aqui, 5 menos 9, também não é possível fazer essa subtração, porque esse número é menor do que o de baixo. Também tem que emprestar do vizinho. Emprestando aqui, vai se transformar em 15. É como se pegasse o número emprestado e colocasse do ladinho aqui. Porém, temos que lembrar que já foi emprestado para o outro vizinho do outro lado aqui um número. Então, em vez de ser 15, ele vai ser 14. 14 menos 9 é igual a 5. E o último aqui que emprestou para o 5, em vez de ser 3, ele vai ser 2. 2 menos 2 é igual a 0. Então, a resposta é: a pessoa pagará R$ 5.724 a mais se comprar a prazo. A número 3. Dada a sequência 295, 288, 281, 274. Qual a posição ocupada pelo número 232 nessa sequência? Notem que eu coloquei reticências aqui para indicar que essa sequência continua. E observando, ela está diminuindo. Cada vez aqui ele diminui. Precisamos saber quanto ele diminui cada vez. Para fazer isso, vamos fazer algumas subtrações. 295 menos 288, que é o próximo número, a diferença é 7. De 288 até 281, a diferença também é 7. De 281 até 274, a mesma coisa, a diferença também é 7. Então, significa que entre um número e outro, temos uma diferença de 7. Significa que cada vez está diminuindo 7 números.
Então, podemos continuar essa sequência. 274 menos 7 igual a 267. 267 menos 7 igual a 260. E vamos fazendo essas subtrações, reduzindo 7 sempre do resultado que encontramos, até chegar em 232, que está falando lá na questão, lá no início. Agora, enfileiramos todos esses resultados que encontramos aqui, desde o 295. 295, 288, 281, 274 e continuando, 267, 260, 253, até chegar no 232. Formamos essa sequência aqui. Então, a posição que o número 232 está ocupando é só contar. O 295 é a posição 1, o 288 é a posição 2, e assim por diante até o 232, que ocupa a 10ª posição. Então, o número 232 ocupa a 10ª posição nessa sequência. O número 4. A parede lateral de uma piscina foi revestida com 15 linhas de 47 azulejos em cada linha. Quantos azulejos foram usados para revestir a parede? Então, para responder essa pergunta aqui, precisamos montar um quadro para que fique mais fácil de entendermos. Se tem 15 linhas, então representamos aqui 15 linhas. E cada linha tem 47 azulejos, então do 1 até o 47. Eu não coloquei todos os números aqui, mas tem 47 azulejos aqui. Significa que cada linha aqui vai ter 47 azulejos. Para descobrirmos o total, era só somar 47 mais 47 mais 47 mais 47. Mas para poupar trabalho, em vez de fazer todas essas somas, nós podemos multiplicar 47 vezes 15. 47 vezes 15, tá aqui a continha, vai dar 705. Lembrando que a multiplicação fazemos sempre pela última casa aqui. 5 vezes 7, depois 5 vezes 4, colocamos na primeira linha. Esses dois risquinhos tem alguns que colocam o número 0. Não vai fazer diferença se colocar 0 ou os dois risquinhos. Depois, o segundo número aqui, 1 vezes 7, 1 vezes 4, e coloca na segunda linha aqui. Por último, somamos esses dois valores encontrados, que vai dar 705. Tomar muito cuidado e também se sobrar aqui na hora de somar, tipo 5... 3 mais 7 dá 10, então colocamos o 0 e o 1 vai lá em cima de reserva. 1 mais 2 dá 3 e 3 mais 4 dá 7. Não esquecer desses números de reserva quando a gente faz essa soma aqui. A resposta é: foram usados 705 azulejos para revestir essa parede. Lembrando sempre de escrever a frase para responder a pergunta. A última questão, a 5. Helena não consegue decidir o que vai vestir. Ela está em dúvida entre 3 saias e 4 blusas. Quantas opções diferentes Helena tem? Para responder, faça uma tabela ou um esquema. Eu fiz um esquema aqui para ficar mais fácil de se entender e definir cores para cada uma das saias e cada uma das blusas. Então, tem uma saia verde, uma azul e uma preta. E uma blusa branca, uma vermelha, uma roxa e uma amarela. Ou vocês podiam escrever saia 1, saia 2, saia 3, blusa 1, blusa 2, blusa 3, como vocês acharem melhor. Então, com a saia verde, ela pode vestir uma blusa branca, uma blusa vermelha, uma blusa roxa e uma blusa amarela. Ou seja, com a mesma saia, ela pode trocar 4 vezes as cores das blusas. Trocando de saia, ela pode repetir as blusas de novo, que vai dar um par diferente. Com a saia azul, a blusa branca, saia azul, blusa vermelha e assim por diante. Também mais 4 possibilidades. E trocando de saia, ela pode vestir todas as blusas de novo, que vai dar pares diferentes. Significa que para cada saia, ela tem 4 possibilidades diferentes. Como temos 3 saias, podemos multiplicar 3 vezes 4 possibilidades. 3 vezes 4,
é igual a 12. Então, Helena tem 12 possibilidades diferentes para se vestir.